Bom dia a todos, com muita alegria. Iniciemos mais um devocional com Deus, amém. Todos tenham aí um excelente dia. Peço licença para entrar na tua casa, no teu lar mais uma vez, amém. Vamos estar fechando os nossos olhos e elevando a Deus uma oração. Senhor Deus e Pai, eis-me aqui, Senhor. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer e a tua vontade. Senhor, a palavra é tua, a mensagem é tua, Pai. Senhor, e que essa palavra ela vem adentrar nos lares, Senhor, como uma espada de dois gumes que divide entre o espírito e a alma e venha penetrar nos corações, Senhor meu Deus. Pai, aonde essa mensagem chegar, aonde essa palavra chegar, que haja vida, Senhor. Leva a vida aos lares, Senhor, aonde existe morte espiritual, traz vida, vida eterna, Senhor. Deus Todo-Poderoso, vem, Senhor, com teu amor tocando em cada lar, em cada vida, em cada pessoa, transformando, Senhor, libertando, Pai, curando, Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, o teu Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Senhor, então convence, Pai. Convence o homem, Pai, que está em pecado, que está em morte espiritual, que o Senhor tem vida e vida em abundância, que o Senhor tem amor, que o Senhor nos ama e amou a humanidade de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor Deus, manifesta a tua glória e a tua presença de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Pega a sua Bíblia aí então, vamos estar meditando na palavra e hoje eu quero estar finalizando esse estudo Reconhecendo-se Pecador. Amém? Porque nós temos muitas novidades aí para o mês de novembro, para o nosso canal. Amém? Então, eis que tudo se faz novo. Então, quando nós estamos no propósito, do ID de Jesus, de cumprir a vontade de Deus, Deus sempre tem novidades, Deus sempre tem um novo. Deus, ele renova todas as coisas, Todos os dias o Senhor, ele traz renovo, ele traz algo novo. E assim também tem que ser, amém, a nossa vida perante o Senhor. E hoje eu vou falar um pouco sobre o milagre da vida eterna, amém. Então eu falei lá, no começo, no estudo onde nós iniciamos na semana passada, falando, desde o princípio lá, quando Adão e Eva pecaram, e que houve a necessidade de Deus enviar um mediador, e ele enviou o seu Filho unigênito, Jesus, que é Emmanuel, que é Deus conosco. E ontem eu falei um pouco sobre Jesus como substituto. E hoje eu quero falar sobre o milagre da vida eterna, e nós finalizamos esse estudo reconhecendo-se pecador. E Deus tem coisas novas para esse canal, Deus tem coisas novas para a nossa vida diariamente, Deus tem coisas novas, amém? Por isso, glória a Deus por isso. Então vamos lá. Então o propósito desse estudo é adquirir uma compreensão da vida eterna e a fim de tomar posse dela efetivamente, amém? Então uma perspectiva bíblica da vida eterna. Abra lá a tua palavra em Mateus 19:16. Diz assim: Jesus e o jovem rico, aquela passagem lá, tá? E eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então essa é a primeira vez em que o termo vida eterna é usado na Escritura, amém? Então este conceito está presente ao longo do Antigo Testamento, pois a vida é a natureza de Deus. Amém? E Deus, ele é eterno, não tendo princípio ou fim. Amém? Deus, ele é eterno. E ele quer que nós sejamos eternos também, que nós tenhamos a vida eterna através do Filho dele, Então, os seres humanos são seres eternos, feitos à imagem de Deus. Amém? Então, o ponto de interesse nessa passagem bíblica é o significado real da vida eterna para aquele jovem. Amém? Então, a resposta de Jesus envolveu dois elementos. Primeiro, obedecer a Deus. Então, ao dizer ao jovem para vender tudo o que possuía, Jesus estava enfatizando a importância das prioridades na vida. Amém? Segundo, segui-lo. Então, Jesus estava instruindo o jovem a estar com ele, a fim de ver a demonstração da vida eterna. Amém? Então, a vida eterna é a conexão entre Deus e a humanidade hoje, Então, quando Adão pecou, a humanidade foi destituída da glória de Deus e ali entrou a morte espiritual, a qual nós já nascemos nessa morte espiritual, E Deus, ele trouxe aí essa vida eterna através do Filho dele, Jesus, que morreu, foi crucificado e venceu a morte.
Então Jesus é vida e Ele traz vida eterna para a minha vida e para a sua vida. Basta que a gente queira. Amém? Então vamos abrir lá agora em João 3, a partir do versículo 1, na passagem entre Jesus e Nicodemos. Diz assim a palavra de Deus: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o que o Senhor Jesus está falando aqui para Nicodemos? Nós nascemos como seres humanos em pecado e é necessário um novo nascimento para que nós possamos nascer para a vida eterna. Então Nicodemos aqui ele não estava entendendo como que um homem velho pode nascer novamente. Então esse novo nascimento é um novo nascimento espiritual. Amém? Porque estávamos ali quando nascemos, pecadores, nós estamos ali condenados à morte, a morte espiritual, a morte eterna. E Jesus ele veio e venceu a morte. Então ele traz vida para nós. E essa nova vida necessita de um novo nascimento, Então nós precisamos nascer novamente. Amém? Então ele diz ali: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então é necessário o nascer da água, que é o batismo, e o nascer do Espírito Santo, quando o Espírito Santo ele passa a habitar em nós. Assim como quando Jesus foi batizado por João Batista, nas águas, e ali o Espírito Santo veio sobre ele, pairou sobre ele. Amém? Então o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não tem maravilhas de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e onde ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis de vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui Jesus está falando dele mesmo, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Então Nicodemos ele era um homem influente em Jerusalém. Amém? E ir até Jesus é o primeiro passo para receber a vida eterna. Então foi isso que Nicodemos fez. Então Nicodemos ele foi a Jesus, Então hoje, para os dias de hoje, os indivíduos devem se dirigir-se a Jesus. Amém? Então se eu creio, na palavra de Deus, se eu creio no Filho unigênito que veio, o Senhor Jesus, eu tenho que me dirigir a Ele, porque o Senhor Jesus ele está, com os braços abertos, aguardando a minha e a sua decisão. Amém? Então Deus ele nos deu o livre-arbítrio. Então ele não nos obriga a nada, Mas ele enviou o seu Filho como um gesto de amor por toda a humanidade. E cabe à humanidade se dirigir, ou seja, ir até Jesus, ou seja, buscá-lo, Ele está de braços abertos aguardando. Então os milagres são uma parte normal da vida eterna.
Nicodemos, ele sabia que não havia quem pudesse realizar os milagres que Jesus fazia sem Deus. Então Nicodemos, primeiramente, ele creu, né? Então ele creu no coração dele que Jesus verdadeiramente foi enviado por Deus, porque era impossível os milagres que Jesus realizava se não fosse, né, um enviado de Deus. Então o elemento miraculoso na vida do cristão é Deus conosco, como eu falei, Emanuel, Deus conosco. Então, sem a experiência do novo nascimento, uma pessoa não pode perceber ou entender o reino de Deus. Por isso que é necessário, né, fazer como Nicodemos fez, foi até Jesus, né, e aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E Jesus ali falou da importância, né, de descer as águas para um novo nascimento, um nascimento espiritual. Amém? E Nicodemos, naquele primeiro momento, ele não entendeu. Se eu já sou velho, como que eu vou nascer de novo? Como que eu vou voltar, né, para o útero da minha mãe e nascer de novo? Não, Jesus estava falando não do nascimento carnal, não do nascimento físico, mas do nascimento espiritual. Amém? Porque nós somos eternos e Deus quer que nós tenhamos vida eterna para com Ele. Deus não quer que o homem tenha uma morte eterna. O homem nasceu em morte espiritual, mas Deus não quer que o homem permaneça em morte espiritual e que ele, né, seja condenado para uma morte eterna, mas sim que ele seja vivificado em Cristo para a vida eterna para com Deus. Amém? Então, nascer de novo é traduzido da forma mais correta como nascer de cima ou nascer do Espírito, como eu estava falando. É o nascimento espiritual, não é um nascimento físico. Amém? A palavra vos da frase, necessário vos é nascer de novo, está no plural, pois ela é dirigida a todas as pessoas e não somente a Nicodemos. Amém? Então aqui está o segredo da palavra de Deus, né? A palavra vos, né? Necessário vos é nascer de novo. Então esse nascer de novo não é só para a minha vida, né? Como não era somente para Nicodemos naquela época, é para a humanidade, é para todas as pessoas. Amém? Então assumir a compreensão das palavras de Jesus é correr o risco de não interpretá-las corretamente. Amém? Então Jesus tem esse novo nascimento, tem a vida eterna, né? Não só para uma pessoa, mas para todos, para toda a humanidade. Amém? Então é importante pensar em Jesus e pedir que Ele próprio interprete suas observações, a fim de compreender inteiramente seu propósito. Então assim é a palavra de Deus, né? Em tudo há um propósito e tem que ser interpretado, né? Então com os nossos olhos humanos, com a nossa interpretação humana, isso é impossível. Então nós necessitamos do Espírito Santo, né, para nos auxiliar, necessitamos de Jesus para nos auxiliar nessa interpretação. Ao dizer, se vos falei de coisas terrestres, Jesus afirmava que a vida eterna envolve o aqui e o agora. Então é hoje, a vida eterna que o Senhor Jesus tem para mim e para a sua vida é hoje. Jesus quer que você tome essa decisão hoje. Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher. Amém? E hoje o Senhor te pergunta, amém? O Senhor, Ele tem esse novo nascimento, Ele tem essa vida eterna para mim e para você hoje, amém? Então Jesus esclarece que sua mensagem não é dirigida apenas aos filhos de Israel, mas a todo mundo. Então Jesus, Ele veio para a humanidade, Ele não veio especificamente para o povo judeu, né? A promessa não é somente para o povo judeu, a promessa é para todos, a promessa é para a humanidade como um todo, amém? Então qual é a natureza da vida eterna? A revelação da redenção é descrita lá em Provérbios 30, 4 e 5. Quem subiu ao céu e desceu? Quem cerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Amém? Então considere a importância da ascensão e da descida de Deus à terra. Amém? Considere a importância do vento, da vida e do fôlego de Deus. Deus, Ele soprou o fôlego de vida em nós, o sopro de vida. Considere a importância do nome do Filho, do Senhor Jesus. Considere a importância das águas de conversão, limpeza e perdão. Então a água simboliza ali um novo nascimento que o Senhor Jesus falou, né? Essa água do batismo é a água da conversão e da limpeza e do perdão. Então a água, por que a gente usa a água, né? Para a limpeza, tanto externa como interna. Então, a água que nos purifica internamente, né? É o que desintoxica o nosso organismo. E a água externamente ela é usada para a limpeza das nossas roupas, para a limpeza do nosso corpo físico. Nós necessitamos da água. Então, a água que ela também tem uma simbologia em relação à nossa limpeza, que
porque estamos sujos no pecado, e quando nós descemos a água do batismo, nós somos limpos. Então toda a sujeira, toda a impureza, todo o pecado fica na água. Essa é a grande importância do batismo. Amém? Então é ir até Jesus, né? Aceitá-lo, crer nele primeiramente, assim como Nicodemos fez. Nicodemos creu que Jesus era o Filho de Deus. Amém? Pelos milagres que ele operava, né? Então nós precisamos nos dirigir até o Senhor Jesus, aceitá-lo, não é? E entender realmente a importância da água do batismo para o novo nascimento, para nascermos novamente para a vida eterna com Deus. Amém? Então a exigência inerente à humanidade por algo mais, uma exigência universal por algo mais, tem estado presente nas pessoas ao longo da história. Amém? Então os israelitas desfrutavam da amizade com Deus à base do sacrifício de animal e da expiação, mas sabiam que a maior comunhão com Deus deveria estar por vir, né? E Jesus Cristo foi o mediador do algo a mais, como eu já falei, Jesus Cristo o mediador, o grande mediador. Amém? Então ter amizade com Deus era apenas parte disso. Jesus foi maior que a expiação, pois ele foi o cumprimento da expiação. Jesus foi maior que a justificação providenciada pela lei, pois ele a cumpriu. Jesus ofereceu algo maior que o perdão, ele ofereceu a vida eterna. Então Deus, como juiz, né, ele precisava enviar Jesus como homem, né, para ser justificado aqui na terra, né, para trazer a justiça e para fazer a justiça. Amém? Então a resposta à ânsia da vida humana, ou a resposta à ânsia da humanidade, a vida, né? Então a humanidade anseia por vida. A vida revela o lado divino da redenção. A vida é maior que a expiação. A vida é maior que a justificação debaixo da lei. A vida é maior que o perdão. E a fonte da vida é Jesus. Então, lá em João 10 diz assim: o ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Então, a vida eterna é aqui e agora. A vida eterna o Senhor Jesus tem para a minha vida e para a sua vida. Amém? Por isso que é a necessidade de nós pregarmos o ID de Jesus, amém? Seja pelos meios, né, das redes sociais, seja presencialmente, fazendo uma visita nos lares, mas é isso que Jesus necessita. Nós precisamos levar vida àqueles que estão mortos espiritualmente, né? Nós precisamos levar a fonte da vida, porque nós somos o canal, nós somos o vaso, nós somos o ser humano ao qual o Senhor necessita para enviar a mensagem dele, porque Deus é espírito, né? Mas ele necessita de um ser humano para poder transmitir a mensagem dele, né? Amém? Então, a vida é o foco da nossa busca, mensagem e vida. A vida abundante é a vontade de Deus para as pessoas. Então, qual é o processo da vida? Conhecê-lo. Conhecê-lo quem? A Jesus. Então, Jesus orou assim como lhes deste o poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? Está lá em João 17, 2, 3. Então, conhecer a Jesus Cristo traz conhecimento e compreensão de si mesmos. Então, a descoberta de si mesmo em Cristo revoluciona a vida. Então, o milagre da vida eterna. Então, o milagre que acontece por meio da redenção é a verdadeira erradicação da natureza e da influência da morte. Amém? A nossa natureza terrestre e humana. Então, o milagre que acontece na redenção é o que acontece na vida divina. Amém? Então, o Senhor Deus tem vida eterna para mim e para você, para todos nós, para toda a humanidade. E a vida eterna, ela está acessível às pessoas hoje. Amém? Porque Jesus se faz presente entre nós. Amém? Lá em 2 Pedro 1,4 diz assim: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da vida da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Amém? Então a vida eterna, ela é a natureza de Deus. A vida eterna, ela está presente e para sempre. Amém? Então, um cristão é uma pessoa que passou da morte para a vida, pois optou por crer. Amém? Então, quando eu creio que Jesus é o unigênito Filho de Deus, que Ele pagou um preço pela minha vida e que Ele tem vida eterna para mim. Primeira coisa, como Nicodemos fez, ele creu. Então, crer é fé, e fé requer ação. Então, fé é atitude e estilo de vida. Crer é o conceito-chave da redenção. Então, primeiramente, eu preciso
crer. Amém? O Senhor Jesus veio e venceu a morte por mim e por você. Amém? Então os cristãos têm a evidência da vida eterna. O amor é a evidência de que a natureza de Deus vive dentro de nós. Amém? Então 1 João diz assim: não sabemos que passamos da morte para a vida, para que amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Amém? Então aqui nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar também ao nosso irmão. Amém? Então o necessário é nós irmos até o Senhor Jesus. Amém? E necessário também é confessar. Então a vida eterna, ela se disponibiliza pelo agir. Então crer motiva uma pessoa a agir. Então eu creio, né? Eu creio na palavra de Deus. Eu creio que o Senhor Jesus enviou o seu Filho. Então crer motiva uma pessoa a agir. E qual é o segundo passo? É eu ir até Jesus, assim como Nicodemos fez. Nicodemos foi até Jesus e falou: eu creio, né? Como eu faço para nascer de novo? Então a pessoa que acredita, ela confessa. Então primeira coisa, eu preciso confessar. Lá em Romanos 10, 9 e 10 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? Então eu preciso confessar a Jesus. Amém? Eu preciso confessar. Então eu creio e eu confesso com a minha boca. Então é necessário confessar com a sua boca. Amém? Então confessar a Cristo. 1 João diz assim: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar do mundo qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Deus está nele e ele em Deus. Amém? Então o primeiro passo é ir até Jesus e confessar. Amém? Você vai falar: nossa, eu preciso ir até uma igreja e confessar. Mas você pode confessar aí. Amém? E nós vamos fazer uma oração confessando a Jesus. Então nós precisamos confessar com a nossa boca, com os nossos lábios, e depois nós precisamos receber a Jesus, né? Em 1 João 5,10 diz assim: quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho de Deus e de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Aleluia! João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia, glória a Deus. Então é necessário, para que a gente tenha a vida eterna, que a gente confesse o Senhor Jesus com os nossos lábios. Amém? Jesus, ele tem vida eterna, ele tem salvação para mim e para você hoje. Amém? Glória a Deus. Mas confessa com os seus lábios, confessa o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Confesse que ele é o Filho de Deus e que ele veio e que ele morreu e ele ressuscitou e ele venceu a morte e ele tem vida eterna para mim e para você hoje. Jesus quer transformar a sua vida. Amém? Jesus quer transformar a vida da humanidade. O Senhor Jesus, ele só não veio ainda porque necessário é que as pessoas venham ao pleno conhecimento do amor dele. É necessário que toda a humanidade venha conhecer a palavra de Deus, e a palavra ela precisa ser pregada, porque Jesus tem pressa em voltar a buscar a sua igreja para levar-nos para a vida eterna, né? Uma nova vida o Senhor tem para nós, não só aqui nesse plano terreno, mas no plano eterno, no plano espiritual, o que Deus tem para a nossa vida. Amém? E se você entendeu essa mensagem, você entendeu essa palavra, a profundidade do que o Senhor Deus está trazendo hoje para a sua vida, que você possa confessá-lo. Amém? E agora eu vou estar orando, é uma oração aceitando a Jesus, é recebendo a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? Se você creu nessa mensagem, se você crê nessa palavra, ore comigo neste momento e confesse aí onde você está. Amém? Na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver neste momento, confesse o Senhor Jesus e você verá o que Jesus vai fazer na sua vida.
Amém? Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida. Essa mensagem é para você que está escutando. Amém? Em nome de Jesus, você que está vendo esse vídeo. Vamos orar agora. Amém? Essa oração, repita juntamente comigo. Senhor Deus, venho aqui diante de Ti, dizer que aprendi em Tua palavra que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Senhor Jesus, não quero seguir um caminho, mas sim o caminho da verdade. Senhor Jesus Cristo, perdoa meus pecados, perdoa as minhas falhas, meus erros. Confesso que daqui para frente que irei andar em novidade de vida, procurando fazer o que te agrade, em obediência à Tua palavra, principalmente amando a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Senhor Jesus Cristo, eu digo em voz alta agora, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Faça de mim o que Tu queres, eu me entrego por completo ao Senhor. Tira de mim o que não te agrada, eu quero ser a Tua morada. Vem me envolver com Teu poder, pois sem Ti não sei mais viver. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Amém? Que você tenha um dia grandemente abençoado. Curte, compartilha essa mensagem com mais pessoas. Amém? Glória a Deus. Fica com Deus.